bom estarmos aqui na casa do Senhor depois de vários dias longe desse culto presencial. Nós estávamos sendo alimentados pela palavra através do culto online. Nós queremos dizer para cada um que nos ouve neste momento, seja através da internet, do Instagram, do Facebook, de uma forma geral, nós queremos agradecer e pedir que você fique aí, prestando culto e adorando ao Senhor. Agradecer também aos irmãos que estão conosco nesta noite. Nós somos gratos porque Deus tem nos sustentado, nos concedido a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para adorar, né? Muito bom. Eu quero convidar os irmãos, nós já oramos em uma oração de abertura aí, convidar os irmãos para que juntos entoemos o hino 324 do cantor cristão. Eu pedi ao irmão Adilson que reja para a gente. 324. Hoje é um dia especial, um dia onde nós celebramos o Dia dos Pais, onde nós agradecemos a Deus pela vida dos pais da nossa igreja e outros pais que nós sabemos que existem muitos em todas as nossas igrejas e fora delas, e nós somos gratos pela vida deles. E nesse momento nós vamos cantar 324 do cantor cristão. Poder
O Senhor é o nosso pastor, Ele tem sido o nosso pastor, continua sendo o nosso pastor. E nesses tempos de pandemia, mais do que nunca. Amém? Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Nós vamos orar nesse momento, pedir a irmã Neuza que estejamos elevando a Deus na oração, gratos por esse socorro que vem do Senhor. Senhor nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, nos permitir estarmos aqui na Tua casa, Pai. Amém. O Senhor conhece, ó Pai, o momento que estamos vivendo, mas nós temos certeza de que o Senhor está conosco, está no controle de tudo. O Senhor tem nos protegido nossas famílias, os nossos amigos, ó Pai, os nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, por todo o teu cuidado. E é por isso, ó Pai, que estamos aqui todos alegres, ó Pai, para lhe prestar um culto vindo, ó Pai, do nosso coração, como gratidão, Senhor, a tanto que o Senhor tem feito por nós, por esta igreja, por o Senhor ter sustentado esta igreja até aqui. Obrigada, Pai, por tudo. E obrigada, Senhor, pela vida de cada pai aqui da nossa igreja. Sabemos também que o Senhor está com as famílias da nossa igreja, que o Senhor está com todos os pais, dando a eles sabedoria, amor, ó Pai, pelos seus filhos, para conduzir, ó Pai, cada um deles, Senhor, nos teus caminhos. Obrigada, Senhor, por todo o teu cuidado. É por isso, ó Pai, que nós estamos aqui todos alegres, ó Pai, e prontos para lhe prestar o melhor culto vindo do nosso coração. Obrigada por tudo. Fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer aqueles que nos visitam, mas queria agradecer o irmão Edjane, os meninos que também estão de volta conosco, né? Agradecer a mãe da irmã, Luciene, a irmã Rosa de Jesus, 2 vezes, né, minha irmã? Rosa de Jesus, muito obrigada pela sua presença. Você não é visitante mais, você faz parte da família. Deus a abençoe. Mas alguém? Acho que nós não temos mais ninguém nos visitando, mas que os irmãos também sejam bem-vindos. Irmãos, nós estávamos olhando hoje com atenção, e esses dias todos nós temos acompanhado através do grupo de promotores da Abatrim, das campanhas, que as campanhas de missões elas já estão chegando ao final. Então, dia 31 de agosto encerra-se a campanha de missões estaduais. Como nós não estávamos nos reunindo, isso foi sendo deixado para depois. Mas nós sabemos que nós precisamos dar continuidade à obra do Senhor. Independente do que esteja acontecendo, o convite que nós temos da Junta de Missões é um tema muito gostoso, um tema, assim, uma coisa que nos leva a pensar que eu sou discípulo e eu preciso fazer discípulo. E o tema que a convenção nos traz é ser e fazer discípulo. Essa é a realidade que nós precisamos enfrentar dia a dia. A nossa divisa, ela está em 1 Coríntios 11, verso 1, onde o apóstolo Paulo nos convida a ser imitadores de Cristo, ou dele, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a ênfase que nós devemos trabalhar durante todo esse tempo. Nosso culto hoje está bem recheado, nós vamos ficar falando aqui até mais tarde sobre missões. Tivemos um problema aí na projeção, mas aos poucos nós vamos conseguir fazer as atividades. Eu queria destacar para os irmãos
o seguinte: quais são as cidades-alvos que essa campanha traz no estado de Minas Gerais? A cidade de Berilo, Minas Novas, Turmalina, Malacaxeta, Coromandel, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Conceição das Alagoas, que já foi alcançada, mas o trabalho tem que ser fortalecido, Santo Antônio do Monte, Carmo do Rio Claro, Alpinópolis, Carmópolis de Minas, Lagoa Dourada, Baripindi, Jaboticatubas, Ferros e Botelhos, que também já foi aberto uma frente missionária ali. Então, vocês vão ver que o desafio que nós, batistas mineiros, temos de plantar igrejas nessa região ou nessas cidades, ele é muito grande. Se a gente olhar o tamanho do estado de Minas, as distâncias são gigantescas. Mas nós precisamos ser discípulos nesse tempo e continuar fazendo discípulos nesse tempo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde nós podemos usar a internet, onde nós podemos usar vários outros recursos que nós não tínhamos acesso há pouco tempo, e agora nós precisamos fazer discípulo. O alvo da nossa campanha para esse ano é de R$1.500.000 para os batistas mineiros. Nós precisamos trabalhar muito para que a nossa igreja possa somar a esse número uma oferta que seja digna de uma igreja missionária, digna de uma igreja que realmente deseja ser e fazer discípulos para Jesus, né? Nos próximos domingos nós vamos trazer mais informação para os irmãos em relação à campanha. Nesse momento nós vamos orar novamente, pedindo a Deus que esteja abençoando os nossos missionários que estão nos campos. Eles estão lá no meio da pandemia, sendo atendidos por Deus e atendendo também as pessoas. Estive conversando com uma irmã outro dia, e ela falando a respeito do esposo dela, que é missionário da Junta de Missões Nacionais, não é essa junta, mas ela estava falando que a carga emocional que ele está sofrendo, levando e vivendo esses últimos tempos tem sido muito grande, e por isso ela precisava que nós, como batistas, como crentes em Jesus Cristo, estivéssemos orando pela vida não só do esposo dela, mas de outros missionários também. Eu vou pedir ao pastor Ari que esteja nos elevando a Deus em oração nesse momento, pedindo pelos nossos missionários. Santo Deus, nosso Pai, louvamos, ó Deus, o teu santo nome, porque tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, de infinita misericórdia, Deus. Tu não tens olhado, ó Deus, para aquilo que fazemos, aquilo que nós pensamos, e o Senhor tem usado para conosco misericórdia, Deus, nos permitindo de estar aqui, ó Deus, nesse local, adorando o teu santo nome. Tem nos permitido, ó Deus, termos o alimento, ter a casa para orarmos, ó Deus, ter também as condições de saúde quando nós ficamos doentes, ó Pai. E neste momento, ó Deus, quando nós, batistas mineiros, estamos nessa campanha, nessa oferta de missões, porque sabemos que precisamos, ó Deus, assim como precisamos também contribuir com o nosso dízimo, ó Deus, para sustentar a tua obra, para que o mundo inteiro possa ouvir falar de Jesus Cristo. E não queremos que Minas Gerais, estado onde nós nascemos, onde nós vivemos, estado que nós amamos, ó Deus, nossos patrícios, venham ficar sem ouvir, sem aceitar Jesus como Salvador. Mesmo pouco, Deus, que a gente contribua, possa ser com amor, com fidelidade, ó Deus. E que possamos não dar sobra, mas dar uma oferta expressiva, uma oferta que possa realmente ser substancial, Deus, para poder alcançar esse alvo, Deus. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão lá na convenção, administrando, que sejam pessoas idôneas, capazes, ó Deus, de ministrar e fazer com que a tua obra cresça cada vez mais. Abençoa a nossa igreja, Deus, cada irmão, ajuda-nos a servir ao Senhor, assim como estamos aqui neste culto, Deus, oferecendo ao Senhor, que nossa oferta, nosso dia, sobretudo, a nossa vida possa estar nas tuas mãos. Usa-nos, e estamos na tua mão, fazer a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. No final, o pastor dará os avisos necessários.
Nós vamos agora adorar o Senhor, acompanhando o grupo de louvor. Vamos continuar adorando, né? Adorando a gente já está. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós somos poucos, mas somos muitos, né? Em Cristo. Que nós possamos cada dia mais estar firmes na presença do Senhor, porque somos dele, dependemos dele. Ele é o nosso único Deus, né? Ele é o Deus dessa terra, a quem nós devemos obediência, a quem nós devemos ser fiel e proclamar a palavra dele todos os dias. Vamos ficar de pé para que nós possamos estar louvando ao nosso Deus neste momento? Tu és o Deus dessa terra. pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua compaixão, Pai. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, não tem nos deixado faltar nada, Pai, em tempos difíceis, em tempos onde nós
pensamos que vamos fraquejar, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos. Quem trouxe seu dízimo e a sua oferta pode estar depositando nesse momento. Nós vamos, nosso louvor vai ser meio reduzido, né? Porque a gente não pode ficar muito tempo no templo. Então a gente vai estar cantando só mais essa música. E aí quem trouxe seu dízimo e sua oferta pode estar depositando no altar do Senhor. Te adoramos.
Que a graça e a paz de Cristo reine poderosamente em seu coração. Amém? Meus irmãos, sejam bem-vindos de novo nesse período aí de vai e vem, de abre e fecha de igreja, né, irmã Tiana? Estamos aí de volta e nós temos aqui hoje um bom número já, considerando a pandemia. Temos quase 30 pessoas aqui presentes e no Facebook muito mais, né? Que nos acompanham e que têm ouvido a palavra do Senhor. A irmã Nilka já lançou aí a campanha de missões e hoje nós vamos fazer uma parceria e tentar conjugar o lançamento da campanha de missões com o Dia dos Pais. Então, a você que é papai, já os meus parabéns, para mim também, né? Já dou os parabéns para mim. Muitas pessoas já me deram parabéns hoje, já ganhei abraço, almoço especial e muitas bênçãos dos altos céus. Amém? Muito bem. Depois da mensagem, nós vamos ter um momento específico sobre o Dia dos Pais também. E eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia em Marcos 10, 46 a 52. Você fala assim, pastor, mas esse texto é muito conhecido, e é mesmo. É o texto que fala sobre o cego Bartimeu. Um encontro marcado antes da fundação do mundo. É assim que as coisas funcionam com Deus. Não tem nada por acaso, nada por acidente ou por incidente ou por coincidência, não. Esse encontro já estava marcado. E hoje nós vamos pensar um pouquinho em Marcos 10, 46 a 52. Você que está aqui no templo pode ficar sentado como está, não tem nenhum problema. E eu leio também para você. Marcos 10, 46 a 52. O cego de Jericó. Poderia ser também o ex-cego de Jericó, porque ele volta a enxergar pelo poder de Cristo. Mas assim diz: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, Jesus, saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de quem? De Timeu, era o seu pai, estava assentado junto do caminho mendigando. Quem estava mendigando? Bartimeu. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: olha, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele, Jesus, te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre. Algumas versões dizem Rabi, que é Rabone, Senhor. Mestre, Senhor, eu quero ver, eu quero ter a capacidade de enxergar. No verso 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você já
observa que este homem, imediatamente após voltar a enxergar por esse milagre de Jesus, torna-se seu discípulo. Ele passou a seguir o Senhor Jesus. O final do verso 52 diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu acho interessante algumas coisas aqui neste texto de Marcos 10, 46 a 52, e após pesquisar um pouquinho mais sobre o texto e encontrar alguns escritos de um autor desconhecido, eu posso dizer para você que há curiosidades neste texto, que se você só ler a Bíblia, você não vai entender algumas coisas. Vai precisar pesquisar um pouquinho mais. Por exemplo, uma primeira curiosidade. Podemos ver que o pobre se tornará rico. Quem era o pobre? Bartimeu. E depois ele se torna rico, porque segue a Jesus. Riquezas espirituais, a vida transformada, a capacidade de enxergar é recuperada. Ele era um mendigo, pedia esmolas para não morrer de quê? De fome. Outra coisa que nós vemos no texto: uma multidão segue Jesus. Mas que multidão é essa? Peregrinos da festa da Páscoa. Ou seja, milhares de pessoas, e os discípulos seguem Jesus até Jericó. Quando a Bíblia fala de multidão, eu já disse em outras ocasiões que o pressuposto é 5, 10, 15, 20 ou até 30 mil pessoas, dependendo da circunstância. Eu quero pensar aqui por baixo que tinha 10 mil pessoas seguindo a Jesus. Outra curiosidade que há aqui no texto: um percurso de cerca de 30 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Já pensou? Jesus nesse trajeto, as pessoas seguindo a Jesus. Outra coisa, neste cenário existe um homem cego. Do ponto de vista físico, um único cego aqui nesse texto. Qual era o seu nome? Chamava-se Bartimeu. Um cego bem articulado. Ele não era um cego qualquer, apesar de estar mendigando. Ele era bem articulado, ele era bem informado. O texto foca muito sobre ele. Ele sabia muitas coisas sobre Jesus de Nazaré. Ele era um cego inteligente. Ele tinha uma capacidade enorme de ouvir bem, de distinguir Jesus dentre a multidão de 5, 10, 15, 20 ou 30 mil pessoas. Ele tinha essa capacidade de saber que Jesus estava ali, mesmo sem enxergar. Então, veja só, Jesus transitando por ali, Bartimeu com as seguintes informações: Jesus de Nazaré está entre esta multidão, e este Jesus é aquele que realiza
curas. Ele tinha essas informações. Ele estava atencioso com todos os movimentos da multidão. Ele já sabia de antemão que esse Jesus de Nazaré operava milagres de todo tipo que precisasse. Bartimeu, além de ser cego, vivia a mendigar, assentado, solitário, à beira do caminho. As pessoas não davam muito valor para ele. Outra curiosidade: Bartimeu tinha um pai. O seu nome é Timeu. Só que o texto bíblico para aí. Quem é esse Timeu? Qual é a história deste homem chamado Timeu, desse pai? Bartimeu. Filho de Timeu. Aí eu resolvi pesquisar. Quem era Timeu? Não era qualquer pessoa. Timeu, a história mostra, foi um grande general que servia a Israel na unidade militar de Betel, numa das unidades mais fortes, mais poderosas, mais defensivas. Aí Timeu aposentou-se e tornou-se um cidadão muito bem sucedido. Timeu torna-se um comerciante rico. Agora a coisa começa a dificultar com a chegada dos romanos na Palestina. Os romanos começam a como que dominar o mundo daquela época. Na chegada dos romanos na Palestina, os bens de Timeu foram todos confiscados. E agora, a sua aposentadoria foi sumariamente cortada. De cidadão bem-sucedido, Timeu torna-se um revoltoso, um homem revoltado, torna-se uma pessoa perigosa. É aquela tentativa de guerrilha, de lutar contra o exército romano, de juntar pessoas e como que fazer um novo exército. Aí Timeu foi perseguido, foi preso e foi morto. Não só isso, como castigo, ele foi crucificado por causa de organização de revoltas. Esse era o preço que se pagava naquela época. Agora, após a sua morte, o que acontece? O mal passa para o filho. E os romanos deixaram Bartimeu cego. A história mostra isso. Alguns dizem que os soldados romanos furavam os olhos dos filhos de quem fosse perigo para o exército romano. Todos os filhos. E agora Bartimeu torna-se cego. Aí você pergunta, mas pastor, para que fazer isso com os filhos de um revoltoso, se o filho não tem nada a ver com isso? A visão dos romanos era para evitar que os filhos se tornassem revoltosos, tão perigosos como seu pai. Era como que o recado dos romanos, que dizia: não
siga o exemplo de seu pai. Aqui no caso de Bartimeu, não siga o exemplo de Timeu, que foi contra o governo romano. Estas informações são de um homem chamado Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? Um renomado historiador, cidadão romano, apologista judaico-romano, nascido em Jerusalém, de família, olha só, sacerdotal, conhecedor da lei, chamada de Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E este homem não se detém a isso. Ele começa a ficar curioso sobre Jesus. E Flávio Josefo tem uma boa contribuição, inclusive para mostrar os feitos verídicos de Jesus. A história desse pai é uma história triste. A história do filho torna-se uma história também triste. Mas nós podemos enxergar nesse texto o ser e fazer discípulos. Agora, trazendo para os nossos dias, buscando nos colocar numa posição de realidade, uma das coisas que mais ouvimos nos dias atuais são clamores, gritos, gemidos de pessoas que não estão felizes com a vida que estão vivendo. Bartimeu não estava feliz com a vida que estava vivendo. Hoje nós temos um cenário de pessoas mal realizadas, sofridas, pessoas clamando pela melhora de situações de vida, e deve fazer isso, e deve estudar, e clamar, e estar perto de Deus. Pessoas buscando ajuda das pessoas, do governo, da prefeitura, e acima de tudo, pessoas clamando pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O texto lido nos mostra um homem que tinha um grande desejo em sua alma. Um homem que não mais podia enxergar as coisas belas criadas por Deus, e então a sua cegueira o limitava de tudo. Ele era conduzido pelas pessoas, alguém disse, a esmolar na estrada de Jericó. Ele tinha um pai, Timeu. A essa altura, parece-me que o pai já estava morto, daquela forma trágica como nós falamos. A pobreza chegou, mas pelos indicativos, ainda que o pai estivesse vivo, nada podia fazer pelo filho. Agora, algumas coisas importantes. O que leva, ou o que levou Bartimeu a clamar? Ele aproveitou a oportunidade da passagem de Jesus naquele lugar. Aproveite as oportunidades que Deus lhe der, para que você possa ter uma vida melhor. Em Marcos 10, 46 diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Bartimeu estava disposto a ter uma mudança de vida. Não apenas isso, mas uma vida transformada. Bartimeu, ele ouviu atropelos de gente
que acompanhava a caravana do Senhor Jesus e quis solucionar o seu problema. Eu penso e digo, ele mal sabia que se tornaria discípulo do Senhor Jesus Cristo um pouquinho mais adiante. O maior problema da humanidade não é a cegueira física, e sim a cegueira espiritual. Pessoas que não pensam que um dia estarão na presença do Senhor. Essas pessoas receberão uma sentença: ou vinde a mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno, conforme Mateus 25, 41. Só existem dois destinos, e você só pode fazer uma escolha: céu ou inferno, Jesus ou o diabo, a luz ou a escuridão. Não podemos perder a oportunidade quando Jesus se faz presente em nosso lugar. Jesus está aqui conosco, juntamente conosco. Podemos imaginar a ansiedade daquele homem com medo de Jesus ir embora e ele continuar cego. Tente posicionar-se no lugar de Bartimeu. E se Jesus passar e não ouvir a minha voz, e não vir ao meu encontro, e não tirar a minha cegueira? Nunca mais, talvez, eu teria oportunidade. Quantos que estão vivendo sob uma cegueira espiritual por não ouvir que Jesus está passando, que Jesus está presente, por não perceber a presença de Jesus? Então, ser e fazer discípulos é ser usado por Deus onde você está. Onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você está comprando alguma coisa, onde você estiver visitando alguém, onde você estiver dialogando, onde você estiver lidando com pessoas, aproveite a oportunidade de ser e fazer discípulos. Uma outra verdade, ou uma outra coisa que leva Bartimeu a clamar a Jesus, foi o seu desejo de sair daquela situação física tão difícil. Marcos 10, 51. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Há um pregador que diz: é óbvio que Jesus sabia o que o cego queria. O que um cego quereria? Além de enxergar, voltar a enxergar. Mas Jesus faz questão de perguntar, porque ele quer ouvir uma voz de quebrantamento, uma voz de dependência, um coração contrito. E é exatamente essa resposta que Jesus tem, porque ele diz: Senhor, mestre, eu quero voltar a enxergar. É como que dizendo: Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E se eu não aproveitar, ou se o Senhor não me der esta oportunidade, ninguém mais no universo poderá fazer com que eu volte a enxergar. Aquele homem não se contentava com aquela situação. O que eu quero mostrar para você? Não contente-se com uma situação desagradável, de desconforto, de distanciamento, de afastamento, de frieza espiritual, de estar longe de Deus.
de achar que está bom demais do jeito que está. Não, sempre pode melhorar. Sempre eu posso santificar-me mais. Sempre eu posso ser um homem de mais oração. Você pode estar mais perto de Deus. Você pode ter mais compromisso. Você pode sair dessa zona de desconforto. O maior problema hoje é o grande sofrimento que pessoas passam exatamente na rota de sofrimentos, na dor, inclusive de enfermidades, de angústias, de depressões, de pânicos. Principalmente agora que nós estamos nesta rota desta pandemia, onde há centenas, e por que não dizer, milhares de pessoas em plena depressão, pânicos, medos, insegurança, violência, incertezas, mortes, lágrimas. Mas Bartimeu, ele queria sair daquele lugar de esmolar. Que lugar de trevas, eu preciso sair desse lugar, é o que ele tinha como propósito. Eu preciso sair desse lugar de vergonha, de desprezo, de desarmonia, de desaconchego. Eu preciso sair desse lugar de desalento, de sofrimento. Quantas pessoas que estão sem forças para deixar o sofrimento? E sem alguém que os levem até a presença de Jesus. Quantos estão à beira da estrada mendigando, sofrendo, não conhecem a Jesus? Não podemos deixar que tais pessoas continuem nesse processo de sofrimento, de dor e de angústias, se nós conhecemos a Jesus Cristo. Precisamos de Jesus, precisamos da graça e precisamos da misericórdia do Senhor nosso Deus, para que nós tenhamos força, graça, ânimo, para poder ajudar as outras pessoas que precisam do nosso socorro, que precisam ouvir falar de Deus. Não podemos permitir que os problemas desta vida aconteçam e Jesus não é buscado para resolver tais situações. Por isso há pessoas que não conseguem buscar a Jesus, e é por isso que a igreja tem essa responsabilidade de ser e fazer discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a gente confiar na possibilidade do milagre. Quando eu prego o Evangelho para uma pessoa, não importa o quanto perdido ou perdida ela seja, eu creio piamente na possibilidade de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, salvar essa pessoa. Porque se eu não acreditasse que Jesus não pudesse salvar, eu não pregaria o Evangelho para ela. Então eu prego o Evangelho para ela hoje, mas pode ser que ela converta daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2, 5, 10 ou 20 anos. A semente foi lançada. Esta é a nossa missão. Terceiro e último, aquele homem clamou porque queria ser alcançado pelo amor de Jesus. Eu lhe pergunto, você tem certeza de que você já foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo? Eu tenho perguntado para algumas pessoas, membros de igreja, você tem certeza da sua salvação? Irmãos, eu tenho ouvido de muitas pessoas, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Membros de igrejas já batizados, aí nós precisamos começar do zero.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Eu tenho dito para pessoas, membros da igreja, e mostrado, olha só o que diz João 14,6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho lido para membros da igreja Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho lido para membros de igreja João 10, 28, onde Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará da minha mão. E no verso 29, e nem da mão de meu Pai. Amém? Amém. Eu tenho dito isso para membros de igreja, já batizados. Pastor, não é possível que há membros de igreja evangélica perdidos. Tem, e não é pouco, precisando de salvação. Então, este homem chamado Bartimeu queria ser alcançado pelo amor de Jesus. Esta é uma necessidade de muitos membros de igreja. Ser e fazer discípulos. Como é que você vai fazer discípulos se você ainda não é? Como é que você vai contribuir para a salvação de alguém se você ainda não é salvo? Como é que você vai ajudar alguém a santificar-se se você não busca santificação? Como é que você vai contribuir para que alguém seja um homem ou uma mulher de oração, se nem você mesmo tem uma vida de oração com Deus? Então, esses desafios permeiam todos nós. Bartimeu, ele havia ouvido de Jesus, mas nunca tinha experimentado Jesus de perto. Nunca tinha sentido Jesus. Ele já havia ouvido de Jesus, mas nunca se aproximado. Ele já havia ouvido de Jesus, mas nunca de perto, só de longe. Talvez Jesus a 30 quilômetros como estava. Talvez nos feitos de Jesus lá em Cafarnaum, em Jerusalém, na Galileia. Mas agora, Jesus está pertinho dele em Jericó. Você pode estar na mesma situação. Ouviu falar de Jesus, mas nunca experimentou. Nunca aproximou-se do Senhor Jesus Cristo. Já ouviu falar de Jesus, mas de repente não tem intimidade com Jesus. Está dentro da igreja, mas não está pertinho do Senhor Jesus Cristo. Deus deu a cada um de nós esta oportunidade de ouvir, aproximar e experimentar sobre a sua graça, o seu poder, a sua bondade maravilhosa de salvar, de libertar, de nos conduzir pelo Espírito até Deus. Ser e fazer discípulos é alcançar pessoas aparentemente inalcançáveis. Bartimeu era considerado inalcançável. Bartimeu, do ponto de vista da sociedade judaica, era um ninguém, não tinha valor. Pessoas com defeitos físicos, mancos, aleijados,
cegos, surdos, mudos, mão atrofiada, ressequida, era desconsiderado até como gente. Tal era a maldade, até da religiosidade daquele tempo, dos grupos religiosos. Aquele homem não perdeu a oportunidade, ele gritou o nome de Jesus e pediu solução pelos seus problemas. Eu lhe pergunto, você pai, você filho, você avô, você mãe, tem buscado de Deus a solução para os seus problemas? Você pode agora dizer a Jesus: eu tenho problemas, mas o maior problema que o ser humano tem é o pecado. O maior deles é essa separação de Deus. Mas agora, Bartimeu, eu e você podemos dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero este Jesus que transforma. Você pode ter um problema. Se você colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder de transformar os seus problemas em bênçãos em sua vida. Tal é o poder de Deus, que os problemas que você tem, Deus pode transformá-los em bênçãos na sua vida. Jesus quer fazer parte integral da sua vida. Lá estava Bartimeu cheio de problemas. E quando Jesus passa e ouve o grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai lá, pertinho de Bartimeu, e pergunta: qual é o seu problema? O que queres que te faça? Eu posso fazer o que você precisa. Do que é que você precisa? Ah, pastor, eu preciso entrar na faculdade. Eu lhe oriento: estude o máximo que você puder. Seja responsável. Estude. E daqui a pouco você estará dentro da faculdade. Talvez medicina, talvez algum tipo de engenharia, talvez um advogado. Não é? Tantas oportunidades e possibilidades. Ah, pastor, eu estou desempregado. Pensa a Deus que abre-lhe a porta do emprego. Ah, pastor, eu quero construir uma família. Peça a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem compromisso com Deus. Se tiver compromisso com Deus e se amar a Deus, vai ter compromisso com você e vai amar você. Mas, se alguém lhe procura e é alguém que não tem compromisso com Deus, não se iluda. Não se iluda. Não se envolva com alguém que não sirva a Deus de todo o coração. Porque senão você vai cair naquela história em que em todas as igrejas por onde já passei, eu já ouvi esposas orando pela salvação do marido há 15, 20, 30 e ou 40 anos. E vai ser um fardo difícil de carregar. Eu posso lhe afirmar que um casal que já serve ao Senhor Jesus Cristo, que ama a Deus e que um ama e respeita ao outro, já é um grande desafio. Imagina você casar com um incrédulo ou com uma incrédula. Você casar-se com alguém que não serve a Deus. Você está dizendo que quer problemas sérios na sua vida. Mas Bartimeu não. Ele queria
solução para os seus problemas. Em Marcos 10, 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O milagre está realizado. Não apenas um, mas dois. O primeiro, imediatamente Jesus diz: você vai voltar a enxergar agora. E sem muita petição e sem muita exortação, olha só, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi forçado a seguir. Ele seguiu de livre e espontânea vontade. Ele entregou o coração para Jesus. Experimentou 2 grandes milagres. Agora volta a enxergar as coisas belas da vida. Agora enxerga o mais belo do universo, Jesus Cristo à sua frente. Não só enxerga, mas decide seguir a Jesus pelo caminho. Isso significa o resto da sua vida. O tempo de vida que Deus lhe deu, ele passou a seguir Jesus de perto. Ore agora a Deus, e quem sabe você precise dizer: Senhor Deus, eu sou um pecador, não tenho visto o seu poder sobre mim, e por isso agora entrego ao Senhor a minha vida. Quero que me des a graça de ver a tua face, a tua glória, o teu poder. Eu quero ter a centralidade, Jesus, da tua vida. Assim como diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas não foi exatamente isso que Bartimeu fez? Ele invocou Jesus enquanto percebeu que Jesus estava perto. Jeremias 33:3, clama a mim. O que é que Bartimeu fez? Ele clamou a Jesus de todo o coração. Qualquer que seja o seu problema, clame a Jesus de todo o seu coração, porque Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Marcos 10:52, Bartimeu agora segue a Jesus pelo caminho e torna-se discípulo de Jesus. Oremos. Pai querido, Deus de amor e de infinita graça, glorificado, bendito seja o teu nome. Estenda a tua mão de poder e graça sobre a tua igreja, sobre cada ouvinte da tua palavra. Faças parte integral da minha vida, Senhor. Faças com que eu enxergue mais e mais da tua glória, da tua bondade, da tua santidade, da tua luz gloriosa, da tua resplandecência, do teu brilho, da tua luz, da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus